Será que a sua recaída anulou tudo que você já aprendeu? Sabe quando você sente que já tá conseguindo superar uma determinada situação, que você lida melhor agora com os seus desafios, que você aprendeu a lição daquela experiência e você sente que tá indo bem no seu processo de cura? Quando de repente a vida te apresenta algum desafio e você se vê repetindo os mesmos erros e colhendo os mesmos resultados? E aí você começa a se questionar, será que foi tudo em vão? E aí você se frustra porque você sente que voltou pra estaca zero e que perdeu todo o seu processo. Antes de você pensar em desistir, veja esse vídeo até o final e quem sabe você não muda a sua perspectiva. Muita gente associa a palavra cura a um processo que tem início, meio e fim, e fantasia que em algum momento vai poder dizer, agora eu já estou totalmente curada, já não tenho mais nada pra resolver nessa vida, agora é só alegria, vida e glória. Mas a realidade é bem diferente, porque no ponto de vista espiritual, o processo de cura é a jornada da vida, é aprender a viver de uma forma mais consciente, porque se você é mais consciente, você não só está curando a si mesma, dessas feridas emocionais, traumas ancestrais, lealdades ao teu sistema familiar, como também você está contribuindo para a harmonia e o equilíbrio do teu sistema familiar, e com isso você está ajudando toda a humanidade. Então, para a gente aprender a se curar sem surtar, é preciso compreender todos os mecanismos que estão envolvidos nesse processo. O primeiro deles, e talvez o mais importante, que é o que exerce uma maior influência sobre a nossa personalidade, emoções, crenças, a nossa maneira de se portar e tudo que a gente conhece sobre nós mesmos, é o inconsciente coletivo. Esse inconsciente é como se fosse uma grande rede de informações ao qual todos estamos conectados. Não somente nós como seres humanos, mas também os animais, as plantas, todos os seres que compõem a consciência deste planeta, que também é um ser vivo. Mas hoje eu vou falar somente dos seres humanos, que é a parte que nos toca. Então essa rede de informações ao qual todos nós pertencemos é alimentada pelas nossas próprias experiências, crenças, emoções e tudo isso, situações culturais, paradigmas e tudo mais. Mas por que se diz que é inconsciente? Porque não é algo que a gente consegue ver, a não ser que seja através dos seus efeitos. Ou seja, a gente só consegue perceber a influência desse inconsciente quando surgem situações na nossa vida que refletem aquelas crenças, aquele costume, aquela cultura, daquele lugar, daquela sociedade, daquela família, porque isso acontece tanto a nível planetário, quando toda essa informação influencia o planeta, como também dentro da nossa própria casa. Quando a gente nasce, nós somos seres completamente dependentes de cuidados. Então, a gente já nasceu dentro de uma esfera que nos faz acreditar que precisamos estar inseridos em algum grupo, senão a gente vai morrer. É por isso que uma das maiores dores do ser humano é não se sentir pertencente, se sentir sozinho. Portanto, o primeiro grupo ao qual pertencemos, querendo ou não, independente das circunstâncias, é a nossa família. Isso significa que dentro da nossa família também existe esse inconsciente coletivo, essa rede de informações composta pelas experiências de todas as pessoas que já foram parte dessa família, todos os antepassados de gerações em gerações, e isso influencia na nossa personalidade, nas nossas crenças, na maneira como a gente se sente e enxerga o mundo. Calma que logo logo você vai entender como isso reflete no seu processo de cura. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like, não te custa nada, teu dedo não vai cair por isso, e você vai receber muito conteúdo de valor nesses vídeos. Outro ponto que influencia demais nesse processo é o nosso corpo. É muito importante entender como o nosso corpo funciona, porque isso nos ajuda a lidar com essas instabilidades e esses processos emocionais sem perder a sanidade. O nosso corpo é composto por uma partezinha de um cérebro reptiliano, que é o nosso instinto de sobrevivência. É aquela parte de nós que nos fala quando estamos em perigo, e é completamente necessário para a perpetuação da espécie, porque é aquele medo instintivo que te avisa, por exemplo, quando tá vindo um carro na contramão, para que você consiga reagir rápido e salvar sua própria vida. Acontece que o nosso cérebro reptiliano só pensa em 3 coisas: comer, dormir e se reproduzir. Como ele preza pela sobrevivência e a perpetuação da espécie, ele é totalmente condicionado por esse inconsciente coletivo, porque ele acredita que juntos nós somos mais fortes. O nosso cérebro reptiliano não nos enxerga como indivíduos, então ele acredita que tem que fazer tudo que todo mundo faz, ele é totalmente Maria vai com as outras. Portanto, toda vez que a gente se propuser a fazer algo diferente do grupo ao qual a gente pertence, consciente ou inconscientemente, seja porque você escolheu ser parte desse grupo, como quando você escolhe amigos, ou namorados, ou grupo profissional, ou seja porque você foi inserido nesse grupo, como é o caso da sua família, da sua comunidade, do seu estado, da tua cidade, do teu país, independentemente de qual grupo seja, sempre que você decidir fazer algo diferente da maioria, o medo vai te dominar. É como se ele te dissesse que você vai
vai ser excluída e sozinha você não vai conseguir sobreviver. Além disso, o nosso corpo também guarda memórias de traumas e experiências negativas que foram vividas por nós ou pelos nossos ancestrais. Cada célula do nosso corpo guarda informações da nossa família. Então, nós somos o aglomerado dessas informações de todos os nossos ancestrais. Da mesma forma que a gente herda o cabelo, a cor dos olhos e o tom da pele, a gente também herda as culpas, os traumas, as dores e todas as experiências vividas por eles. Até aqui já deu para perceber que nós somos muito mais condicionados pelo meio, pelas circunstâncias, por esse inconsciente coletivo, especialmente dentro da nossa família, e por todo o registro do nosso corpo e essa informação biológica e instinto de sobrevivência, do que pela nossa própria consciência, que é exatamente o terceiro ponto. A nossa consciência individual, ela é, portanto, a verdade de quem nós somos. É como se fosse o veículo que o nosso espírito utiliza para poder compreender e observar a si mesmo nesta experiência. Então, quando a gente fala sobre cura, muitas camadas precisam ser acessadas. Inicialmente, a gente começa por aquilo que somos capazes de ver. Tem uma circunstância que está nos atrapalhando, que está nos trazendo infelicidade, vamos resolver isso. Muitas vezes essa circunstância abre portas para enxergarmos alguma emoção, dor, crença, alguma situação que estava presa no nosso inconsciente e que vem à tona através daquela experiência. Porque a única forma de conseguirmos ver realmente a influência desse inconsciente coletivo e das memórias que trazemos no nosso corpo é através das consequências. Então a gente atrai para o nosso campo circunstâncias, experiências e pessoas que nos mostram exatamente aonde está a nossa dor. Então curar a si mesmo não é um evento e nem é uma situação pontual, é na realidade o processo de se conhecer profundamente, é enxergar quem você é, apesar de tudo que te disseram que você devia ser. O que ninguém te conta sobre esse processo de cura é que não é uma jornada linear, não é uma subida. Todas as vezes que você achar que encontrou as respostas, a vida vai te trazer novas perguntas, porque o propósito está no caminho e não na linha de chegada. Esse emaranhamento com a nossa família, tanto a nível inconsciente quanto energético e também biológico, é o que nós damos o nome de lealdade. É como se fosse uma força invisível que sempre nos puxa de volta quando a gente está fazendo algo que seja diferente do que aquele grupo ao qual pertencemos acredita que seja adequado ou o que eles fizeram. É quando a gente começa a se conhecer de verdade que passamos a enxergar esses padrões, crenças e condicionamentos que foram impostos pelo meio e que ofuscam a nossa verdadeira essência. Porém, não é porque conseguimos ver que significa que seja tão fácil de resolver. Por exemplo, um padrão muito comum para nós mulheres é despertarmos para nossa autoestima depois de viver um relacionamento tóxico, abusivo ou extremamente doloroso. É nesse momento que a gente começa a se questionar o que foi que deu errado, por que as coisas não aconteceram da maneira que a gente esperava, especialmente se a gente deu tudo para fazer dar certo. E aí a gente tem três caminhos. O primeiro deles, e também o mais comum, é nos convencermos de que não tivemos nenhuma responsabilidade sobre o que aconteceu. A gente fez tudo certo, nós fomos boas pessoas, entregamos tudo, amamos de verdade e no final das contas só recebemos ingratidão, porque o outro que errou, o outro que mentiu, o outro que nos enganou. O segundo caminho é a mesma coisa, sendo que é o contrário. É quando a gente assume toda a responsabilidade pelo que aconteceu. Então a gente sente muita culpa, frustração, se torna muito exigente com nós mesmos, achando que a gente poderia ter feito melhor, ter feito diferente, e que se não deu certo foi porque a gente não foi boa o suficiente. E o terceiro caminho é o caminho da cura, quando a gente não busca culpados pelo que aconteceu, mas também não assume toda a responsabilidade. É quando a gente se torna observadora da nossa experiência. E aí a gente começa a se questionar: para que isso aconteceu? O que eu preciso aprender com essa experiência? O que essa situação revela sobre mim que eu não posso enxergar? Então, nesse lugar de cura, a gente começa a observar como o inconsciente coletivo afetou a nossa postura, as nossas crenças, a maneira como a gente se sente. E depois a gente se aprofunda um pouquinho mais e observa como a nossa família pode ter influenciado na nossa maneira de lidar com aquela situação. Porque é através da nossa família que a gente aprende o que é o amor, o que é o pertencimento, a aceitação, o equilíbrio entre dar e receber. E nesse caso, eu não tô falando do nosso pai e nossa mãe, mas de toda a nossa linhagem. Porque mesmo que você tenha vindo de uma família amorosa, onde você recebeu validação emocional, o seu corpo guarda memórias de trauma, de dor, de sofrimento das suas ancestrais, especialmente para nós mulheres. Então a verdade é que a gente está no melhor momento histórico para resgatar nossa autoestima e nosso poder
poder interior, algo que nenhuma das nossas ancestrais foi capaz de fazer. É por isso que muitas vezes, quando estamos prestes a viver o novo, aquilo que a gente sempre desejou, nos sabotamos, devido a uma culpa inconsciente que é provocada por um processo biológico no nosso corpo, como se ele quisesse nos alertar do perigo que é tomar essa decisão ou seguir esse caminho, porque a partir desse momento vamos ser excluídas do nosso grupo familiar. A gente percebe que está se curando quando se torna cada vez mais consciente desses gatilhos e mecanismos que nos puxam de volta para o mesmo lugar e conseguimos encontrar a nossa verdade e dizer: calma, isso aqui eu já sei onde termina, eu vou me escolher dessa vez. E o mais desafiador nesse processo é conseguir se priorizar sem sentir culpa por fazer o melhor para você. A verdadeira cura não é sobre nunca mais passar por uma determinada situação, porque tem coisas que fogem ao nosso controle, mas é saber lidar com essa situação de uma maneira completamente diferente, sem repetir os mesmos padrões de forma inconsciente. E mesmo que você pense que está falhando no processo porque já teve alguma recaída, ainda assim você está evoluindo, não tem como andar para trás. Só o fato de você ser capaz de enxergar que não é a primeira vez que você está lidando com essa situação e que você poderia ter resolvido de uma outra maneira, isso já significa que o seu processo de cura está acontecendo. É muito importante conseguir se observar nessa situação sem se julgar, se permitir sentir, mesmo que seja raiva, frustração, medo, angústia, faz parte. Todas as emoções, elas servem a algum propósito. Não tem emoção boa e emoção ruim. Elas sempre vêm para nos mostrar algo. E se a gente tá buscando polarizar, isso é certo, isso é errado, isso foi justo, isso não foi, então a gente vai acabar perdendo a lição com aquela situação, de tão preocupada que vamos estar de encontrar culpados para o que aconteceu, ou culpar a nós mesmas. E enquanto a gente não se permite sentir, a gente também não tem a oportunidade de mudar. E um dos principais motivos pelos quais caímos tantas vezes nesse processo é para que a gente pare de negar as nossas emoções, para que a gente se permita sentir e reconhecer a dor e o aprendizado que vem com essa experiência. Se a gente nega nossos sentimentos e tenta ser forte o tempo inteiro, a gente vai repetir essa lição. A gente cai para aprender a se levantar com mais humildade, para que a gente possa desapegar de uma imagem idealizada de quem somos, porque de repente estamos contando histórias para nós mesmas para nos isentar de alguma responsabilidade. E dói nos darmos conta de que tivemos responsabilidade sobre as coisas que deram errado na nossa vida, mesmo que tenha sido influenciado pela ação de uma outra pessoa. Em um determinado momento pode até ser que a gente foi vítima daquela circunstância, daquela ação, mas não somos vítimas da nossa própria vida. Então o fato de termos atraído essa experiência, essa pessoa, esse desafio para o nosso caminho também fala muito sobre o que precisamos aprender, sobre o que precisamos libertar, sobre o nosso processo de cura. A verdade é que a vida é feita de ciclos, então há momentos onde tudo tá um caos e que você se sente sem chão, que você perdeu completamente o controle do que está acontecendo, e há momentos em que você aproveita a ordem e a harmonia e tudo volta para o seu lugar. Então a gente não se cura de tudo de uma vez, até porque a gente não iria aguentar, mas entre uma lição e outra há um momento de respiro, de integração, de descanso, e é nesse momento que muitas vezes a gente acredita que agora tudo já foi resolvido. E daí quando a vida nos apresenta uma nova lição, se a gente realmente entendeu o que precisava com a lição anterior, ela não vai colocar a mesma circunstância, o mesmo desafio no nosso caminho. Ela vai mudar um pouquinho, para testar um pouquinho mais os nossos limites, para que a gente possa expandir ainda mais a nossa consciência. E mesmo que a gente acredite que falhou nessa prova, isso não invalida toda a caminhada que fizemos. As lições espirituais sempre vão nos tirar da nossa zona de conforto para o nosso próprio crescimento. Porque muitas vezes a gente se conforma com o que a gente tem, a gente acha que já chegou no topo, que aqui é o melhor lugar que a gente pode estar. Mas a nossa alma sabe que a gente pode muito mais, que a gente tem muito mais potencial, que a gente merece coisas que a gente nem consegue imaginar. E digo mais, muitas vezes essas situações que a gente encara como desafios e problemas, na realidade são atalhos para nos colocar no caminho certo daquilo que é nosso por direito e por merecimento. Então, claro, dá uma mexida na nossa vida. Às vezes a gente se desfaz de relações, de trabalhos, muda de país, mas a gente sempre vai para onde tem que estar, para o lugar ideal para o nosso crescimento, para colher coisas ainda melhores do que a gente podia imaginar. Mas eu não vou mentir para você e dizer que isso vai acontecer num passe de mágica, ou que é uma questão de fé, de você acreditar que essas coisas vão acontecer no seu caminho sem que você precise fazer nada. Essa mudança de vida é reflexo da mudança de consciência, e isso requer coragem e autorresponsabilidade. Mas também nesse processo precisamos ser mais
gentis com nós mesmas e respeitarmos o nosso próprio tempo. Não se esqueça que existe uma inteligência superior por trás de todos esses movimentos. Você não precisa dar conta de tudo, você não precisa controlar tudo, você não precisa saber tudo o que acontece. Você só precisa confiar, se entregar, se render. E o nome disso é aceitação. Quando você aceita a sua vida, a sua história, inclusive os desafios que vêm com isso, a bagagem que você carrega e as questões familiares que você tem para trabalhar, tudo na sua vida fica mais leve. A aceitação te permite ser grata por quem você é e por tudo que a vida te proporcionou. E se você é grata, você não se compara, não se sente injustiçada, não se coloca no lugar de vítima. Ou seja, curar a si mesma é aprender a aceitar a vida como ela é. Por isso que não é um processo que finaliza. Na realidade, é algo que a gente continuamente experiencia. E a gente vai cair e se levantar quantas vezes for necessário. E vai aprender a se perdoar, a se dar colo, a descansar. Porque é isso que realmente significa amar a si mesma. É não se exigir perfeição. Eu sei que esse tema de cura emocional gera muitas dúvidas. Porque não tem receita de bolo, não tem fórmula mágica. Cada um tem o seu processo. Então eu vou tentar te ajudar da melhor maneira que eu puder. Deixa suas perguntas aqui nos comentários que eu te respondo nos próximos vídeos. Se esse vídeo fez sentido pra você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Não te custa nada e você pode fazer alguém feliz, que no caso seria eu. Gratidão pela companhia e até o próximo vídeo.